Seguramente a maior sensitiva do Brasil. Tereza Jorge Oteca, como ela gosta de ser chamada, ela tem o primeiro lugar no teste de parapsicometria do Instituto Long. Teca, eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse, mas que você explicasse ao telespectador, porque eu tenho recebido muitos telefonemas, cartas, de pessoas que passam por alguns fenômenos e não sabem como explicar isso. Então, na verdade, a Tereza hoje vai nos dar uma aula do que é paranormalidade e do que não é, do que é sugestão, ou, enfim, até, quem sabe, alguma outra coisa. Teca. Muito bem. A paranormalidade é tudo aquilo que transcende ou supera a psicologia. Então, ela está além da psicologia, porque a psicologia estuda o racional, que seria o talento. Então, está determinada como QI científico, matemático, e que é chamado QI inteligente, né? E a paranormalidade, na verdade, ela caminha paralela à psicologia, trazendo e estudando os fenômenos transnormais, que seriam, na verdade, os fenômenos da sensibilidade, do ser. Então, o que é um paranormal? É aquela pessoa que, independente da genética, independente daquilo que ele traga como script, que seria, na verdade, a história de vida que vem pela barriga da mãe, né? Que é a emoção, a relação afetiva com a mãe. E até, assim, dentro de uma linha que está sendo estudada agora, a relação química também, que é provocada por todas as tensões ou pelo equilíbrio que a mãe vive durante todo o seu momento de gestação. Ô, Teca, eu sei que você vem de uma família muito católica e a Teca começou a ter até problemas de conflitos internos quando a paranormalidade dela começou a se manifestar. Ela procurou terapia, procurou médicos para saber o que era. E, de repente, você nos contando um pouquinho dessa história, Teca, você vai sossegar muito o telespectador que está vivendo o mesmo problema que você e não tem explicação para a história. Com certeza, inclusive até exames neurológicos que acontecem ainda hoje, que a gente vê, por exemplo, na área educacional, os professores que talvez não acostumados com esse tipo de característica da criança. É muito importante alertar para isso. É super importante alertar para isso, que hoje a psicologia e a psiquiatria estão caminhando para trabalhar junto com a parapsicologia, exatamente para ajudar o pai, a mãe, a compreender que isso independe de religião. Quer dizer, a paranormalidade, ela é independente de religião. Ela seria o quê? Um talento a mais, Teca? A pessoa nasce com, porque fala-se muito em desenvolver. Eu até outro dia aqui na entrevista com o padre Ismael, eu fiz essa pergunta a ele disse que paranormalidade é uma coisa que você não ensina, né? Você nasce com. Isso, exatamente. Como eu disse, é independente da genética, vem da palavra gênios, que está relacionada com Gênesis, que seria o nascimento, a criação, quer dizer, foi criado, é aquele que tem a ligação com o universo, com Deus, na verdade, né? Não o Deus, aquele Deus de barba branca, aquele Deus de religião, o Deus do universo cósmico. Me diz uma coisa, Teca, conta um pouquinho da tua história, para que as pessoas possam se identificar ou não. Como é que a paranormalidade começou a se manifestar em você? Quais foram as primeiras manifestações? As primeiras manifestações, elas aconteceram através de sonhos. Depois, telepaticamente, porque, na verdade, são 4 tipos, né? Tem a telepatia, que é exatamente a capacidade de você sentir. Tanto você pode sentir e comunicar com o sentimento do outro ou não, mas somente a capacidade de sentir. A clarividência, que é a capacidade de ver fatos, objetos e localizar, por exemplo, minério, etc., como era aquela nossa grande paranormal, a Leila de Alckmin, que infelizmente não está aqui mais, mas era o dom dela, que era caracterizar minérios, né? Então seria a clarividência. A precognição, que já seria o fato em si. Então, é a capacidade do inconsciente de trazer o fato que está na frente, quer dizer, está num tempo adiantado, para que a pessoa, dentro da sua opção individual, ela possa, então, modificar o caminho. Tá? E no caso, seria o que estaria faltando a psicocinese, que é o que chamamos de mediunidade de cura, ou a capacidade de cura. É a maneira de eu trabalhar numa pessoa, por exemplo,
melhorando a parte dela, ou estomacal, ou gástrica. Então, os fenômenos acontecem assim, né? A capacidade de cura seria através de imposição de mãos? Como é que tudo isso funciona? Tanto ela pode se vir através da imposição de mãos, como ela pode vir através de uma mentalização. Então, por exemplo, eu posso pegar o nome de uma pessoa, né, a data do nascimento, colocar num papel, e através de uma comunicação mental, de uma energia... Você sente? Exatamente. Eu posso, inclusive, dizer qual é o tipo de problema ou qual é o tipo de doença que ela tem. Então, assim, ela não trata na causa, tá? Mas ela trata o efeito. Então, eu acho que isso seria importantíssimo, inclusive, na área da própria medicina, na área da própria psicologia, no sentido de detectar aquilo que você estava dizendo. Quer dizer, não misturar, né? Vamos lá fazer um testezinho aqui com a Teca, porque a Teca eu trouxe justamente porque é uma pessoa reconhecidamente séria, ou seja, a Teca não viaja nessa história. Ela sabe os limites, ela sabe que nada é 100%, ela tem um índice aí que ela coloca muito bem, de 50% a 80% de acerto. Teca, vamos ver essa pessoa aqui, que nasceu no dia 30/12/64, Jamil. Como é que você poderia sentir essa pessoa, que você não conhece, não sabe quem é, e dizer o que é que ela tem? Esse homem está vivendo, esse rapaz, ele está presente aqui, é uma pessoa que está extremamente num momento de mudança de vida inclusive profissional, novos investimentos, novos negócios, cuidado com a sociedade, cuidado com caminhos alternativos, assim, com pessoas que ele não conhece muito bem. E a parte de saúde? A parte de saúde, eu diria que ele está extremamente estressado, mas eu não vejo nenhum problema fisicamente mais sério. Uma tendência a ter problemas de circulação, cuidado com a parte de colesterol e com a parte de hipoglicemia. E aí, tá certo, Jamil? Olha, estamos sabendo aqui que foi 100% e ela não estava sabendo nem de quem estava falando. Perfeito, Teca. É isso aí. Ô, Teca, oi. Que conselho você diria para as pessoas que têm essa capacidade de sentir o outro? Tem muita gente que sente o outro e não sabe o que fazer. Eu sei, por exemplo, que você usa apenas como um instrumento para você se colocar o tarô, né? Isso, exatamente. Mas não é o tarô por ele, né, Teca? Você usa isso como um pretexto, você me diz. Inclusive o tarô ele ajuda você somente a se localizar no tempo, porque a maior dificuldade para o paranormal, uma delas, é exatamente localizar o tempo, porque como ele capta o que está mais à frente, então o tempo cronológico para ele é muito difícil dele conviver com isso. Até porque isso muda, né, dentro de ação e reação, a pessoa vai mudando. Ô, Teca, existe destino, assim, fechado? Você, quando faz uma previsão, aquilo é 100% certo? Ou como é que isso pode ser mudado? Até porque a função, vamos dizer, do paranormal no cósmico, como uma centelha única dentro de uma universalidade, é exatamente a condição dele de ajudar o outro a evitar alguma coisa que ele possa. Agora, lógico que isso é natural, não é uma imposição. Então, é a possibilidade, dentro do merecimento cósmico de cada pessoa, dela evitar até um problema de saúde, procurando um médico adequado, evitar um tipo de atitude precipitada dentro de um momento emocional. Ela pode estar se sentindo agredida, então resolver uma coisa de repente. Então, exatamente, existe uma condição de se mudar. Agora, existe aquele, tem que diferenciar, porque se fala muito em destino habitualmente. E o destino, existe o destino, que vem pela determinação de Deus, tá? Quando o homem nasce, e existe o destino que também você planta, né? Quer dizer, você pode determinar aquilo que você quer para você. Ô, Teca, eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu sei que ela não gosta muito de responder, mas o que você já viu, assim, antecipadamente? Vamos falar um pouquinho. Olha, eu quero que vocês saibam que a Teca é reconhecidamente, os testes aqui, estou com os testes nas mãos, vão ser mostrados no vídeo, é a paranormal que tirou primeiro lugar no Brasil. E é uma pessoa sensata, uma pessoa que tem família, não é uma pessoa dada a grande sensacionalismo.
sensacionalismos. Teca, o que você já viu antecipadamente e efetivamente ocorreu? Só antes de eu colocar isso, você tinha me perguntado qual é o conselho que eu daria ao superdotado. Então, assim, só fechando isso, eu queria dizer assim, estudar, questionar muito, mas principalmente através do estudo, através de livros que existem hoje, grandes caminhos, grandes canais, não acreditar em qualquer tipo de informação, tá? Então, buscar o conhecimento realmente para aprender a se conhecer. O que eu já vi antecipadamente, vamos dizer, a nível político ou de saúde, pode ser qualquer tipo. Qualquer tipo. Então, eu vou te dizer, teve uma pessoa, um senhor de idade, que eu estava... Foi a primeira vez que ele havia me procurado e eu fiz a abertura e disse a ele, olha, o senhor... Ele devia ter, na época, uns 60 anos. Eu disse, por gentileza, eu gostaria de pedir, eu sei que o senhor veio aqui por curiosidade, e até compreendo, mas eu gostaria que o senhor procurasse um médico assim que o senhor sentisse uma dor do seu lado esquerdo aqui, né, perto do estômago. Aí ele disse, olha, Teca, realmente eu respeito, porque eu vim indicado e tal, mas eu acabei de fazer um check-up, eu estou ótimo. Eu disse, tudo bem, não tem problema nenhum, mas mesmo assim eu gostaria de pedir ao senhor que procurasse esse profissional. Enfim, passou, eu não vi mais essa pessoa, passou uns 2, 3 anos, e ele ficou um pouco aflito, acho que na época, e rasgou o telefone, né? Aquela coisa assim, imagina, quer dizer, eu estou ótimo. E depois ficou muito aflito para me localizar. E foi uma coisa que marcou muito o meu caminho profissional, porque foi um encontro de muita emoção, porque, na verdade, ele me revelou depois que ele, embora não tivesse acreditado no que eu falei naquele momento, um mês depois ele veio a sentir a dor. Então aquela palavra minha deixou ele encucado, né? Ele falou, bom, então deixa eu dar uma olhada. E realmente foi contestado que ele estava com tumor e que foi retirado a tempo, dando a ele a condição de uma sobrevivência mais longa e mais tranquila. Então, ou seja, serviu como um alerta, né, para que a pessoa tomasse cuidado. Agora, Teca, me diz uma coisa, qual o conselho que você daria? Você falou estudar e tal, mas como é que a pessoa que sente ou que tem premonições, tem muita gente que acha que é paranormal e não é paranormal e acha que está com algum distúrbio psíquico, né? O que você aconselharia? Procurar algum lugar, ir a algum lugar? Olha, Ana, eu acho assim que, em primeiro lugar, começa em casa. Então, eu acho extremamente importante a atenção do pai e da mãe no sentido da escola, na orientação educacional do filho e nas colocações que o filho faz. Quando eu digo filho, genérico, filho menino ou menina, né? Porque, considerando que São Paulo é uma cidade agitada, onde todo mundo corre e onde os pais não têm tempo, né, para ter tanto diálogo, então a atenção, porque isso vem desde a infância. Porque uma das maiores dificuldades também para o superdotado é a dificuldade de socialização, exatamente por ele ser diferente. Claro. Então ele tem essa dificuldade. E se isso não for trabalhado por volta dos 9, 10 anos, ele pode vir a ter problemas sérios de alienação. Agora, de sociabilidade. Então ele deve procurar os pais, o pai ou a mãe, procurar ou um centro responsável de estudo na área de parapsicologia, que já existem pelo menos uns 2, e dar uma atenção maior a isso, porque infelizmente existe ainda um preconceito. Claro que hoje a gente está tendo essa abertura, você vê que eu ainda estou aqui, né? Então isso já representa uma grande abertura para que as pessoas possam ter esse encaminhamento. Ok, vamos dar um tempinho aí e continuamos no próximo bloco. Bem, vamos então continuar. Na verdade, a Ana Chape que deveria estar voltando, mas estou voltando porque eu estou tão interessado na Teca, estava assistindo do outro lado, que eu resolvi também entrar para poder participar desse segundo bloco. A Tereza Jorge, repito, quem esteja sintonizando neste momento o programa, é uma clarividente sensitiva e possui o mais alto grau de clarividência aqui no Brasil, como a Ana Chape bem a apresentou. Ana, eu vou entrar junto com você agora, que eu fiquei com algumas dúvidas. Não, com o maior prazer, eu já tinha te dito que você ia gostar. Teca, você não respondeu uma pergunta importantíssima que a Ana Chape fez, que eu acho relevante você responder. Como foi que essa paranormalidade começou a se manifestar em você? Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Então eu comecei a ter sonhos assim, com parentes, com doença de parentes. Aí eu comunicava esses sonhos. Eu sonhei que você teve um problema. Isso, normalmente eu falava isso muito com meu pai, que era uma pessoa um pouco mais aberta, porque embora eu tenha vindo de uma religião muito rígida, uma criação muito rígida, católica, eu acho que foi isso, inclusive, que me deu base até para pesquisar todo esse lado, tá? Porque senão, talvez eu poderia não ter tido um encaminhamento
também... Tudo começou com esses comunicados em sonhos. Isso, em sonhos, eram sempre em sonho, tá? E depois isso foi se tornando mais forte, quer dizer, conforme a idade foi vindo, isso aconteceu depois muito forte, quando eu tinha 21 anos, eu estava grávida, tive o meu segundo filho, e durante a gravidez eu sonhei com um caixão pequenininho, e eu não identificava aquilo, eu não entendia o porquê disso, né? E depois, realmente, eu vim a ter o meu filho, que com 5 meses depois faleceu. Então, foi assim, uma coisa muito complicada, foi daí que, mas inclusive... a visão do caixão era uma visão não específica, mas não era específica. Era um caixão pequeno, não era específico. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas eu não conseguia ver com quem, né? Sei. Como eu estava grávida, eu achava que era uma coisa de mãe, aquela preocupação que a gente tem normalmente, né, quando você está grávida. E você perdeu o filho? E realmente depois eu perdi o nenê quando ele estava com 5 meses, com problema pulmonar, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é fácil das pessoas confundirem um sonho e, de repente, vai achar que é uma premonição. Qual é a diferença, Teca? Isso é importante. De repente, a pessoa começa a sonhar e nós vamos assustar pessoas. Exatamente. Não é por aí, nem sempre. Quer dizer, na verdade, às vezes você sonhar com uma pessoa que morreu significa saúde. Então, existe uma interpretação de sonho também. Quer dizer, existe a necessidade de não se confundir. Agora, isso é a maior dificuldade para o superdotado. Então, ele necessita realmente buscar e ir até um lugar específico onde ele possa fazer uma avaliação. Por exemplo, quando eu fiz isso aqui, Ana, eu fiz no sentido... Isso aqui é o quê? Porque tem gente que está sintonizando agora. O laudo parapsicométrico. É um laudo para que você possa ter a medida do nível de clarividência, ou do nível de telepatia que você tem, ou do nível de precognição ou psicocinese, para que você possa atuar. Então, eu fui fazer isso no sentido de buscar cursos, ou talvez buscar uma faculdade, que infelizmente nós não temos ainda nesse sentido, mas temos muitos cursos hoje em dia, né? É uma pessoa muito séria, é um pesquisador, o professor Artemio Long, que é uma pessoa que já está na área há quase 60 anos. É considerado o mais sério do Brasil, inclusive, né? Exatamente. Inclusive, ele trabalha com jovens, com adolescentes, no sentido de orientação vocacional. Tá? Que eu Cacá, me coloca a data do seu nascimento numa ficha. Eu também vi você fazer com o Jamil, não é? Que você nem sabia que estava presente. Eu não entendi bem como é que é isso. Quer dizer, você coloca a data do seu nascimento, é isso? Dia e ano. Dia, ano e mês. Nem precisa. Eu tendo o nome da pessoa... Sem a pessoa, sem conhecer a pessoa? Sem a pessoa. Eu faço, por exemplo, através de fotos, pessoas que moram fora, por exemplo. Mas você nem precisa ver, não precisa nem ver a pessoa, né? Não, eu tenho uma foto da pessoa. Ou a data. Ou a data e o nome, mesmo que a pessoa more num outro país. Fábio? Eu tenho condição de fazer a avaliação. Tá, mas e no caso do Cacá, que é da minha produção, não é? Ele nasceu no dia 18 de 4 de 74. Agora, você vai falar a respeito dele. Por uma circunstância, ele está presente. Mas e outras pessoas que nasceram no mesmo dia? Terão os mesmos problemas que ele? Não. Porque N pessoas nasceram no dia 18 de 4 de 74. Não foi só ele. Isso que eu queria que você explicasse. Não. Olha, Mauri, na verdade, a energia que a gente absorve é o nome ligado a data de nascimento, porque não existe, quando eu leio Fábio, eu estou lendo Fábio, mas eu estou chamando a energia, quer dizer, eu olhei para ele agora, então eu estou chamando a energia dele. Embora ele presente, então, é muito mais fácil para você. É, mais fácil, claro que sim. Fale dele, então, aproveita e fale. Olha, o Fábio, ele tem alguns conflitos, eu posso falar, Fábio? Tem alguns conflitos familiares que você tem que trabalhar melhor para que isso interfira na sua relação afetiva com as pessoas, tá? Trabalhar melhor e aceitar melhor a imagem de pai e de mãe na sua vida, tá? Cuidado com a sua impulsividade, não se precipite com relação à sua parte emocional, porque você é bastante impulsivo. Não faça nenhum rompimento profissional no momento, porque não é interessante, tá? E você terá uma proposta, se é que não teve já, tem alguma coisa assim próxima de acontecer nesse sentido. E cuide um pouco mais da sua parte alimentar, porque você tem uma alimentação péssima. Você é meio desligado, assim, um pouco aéreo. E buscar um pouco mais o estudo, desculpe, porque você é um pouco... Te falta um pouco o impulso, quer dizer, você pensa, você programa, você fala, eu vou fazer isso, e de repente te falta o impulso para você realizar o seu objetivo. Tá bom, você fala mais. Se deixar, você fala... Eu faço uma história. Olha, tá todo mundo impressionado, todo mundo aqui em volta tá rindo e balançando que sim com a cabeça. Foi cheio, né? Qual foi o momento, Teca, onde a sua paranormalidade
se apresentou de uma forma muito expressiva. Fatos que aconteceram ao longo da sua vida em que a sua paranormalidade impressionou muito as pessoas. Quer dizer, isso impressiona, mas deve haver fatos mais ainda interessantes. Claro que é um fato, assim, isso não quer dizer que possa acontecer sempre, tá, Mauri? Mas houve realmente uma situação de uma senhora de família judia e que me procurou escondido dos filhos, etc. E eu me lembro que ela me colocou da seguinte maneira: olha, Teca, eu quero que você veja tudo e não me esconda absolutamente nada. Eu tenho um relacionamento com meu marido e tal, mas a gente não se entende, mas por problemas financeiros, né, de economia, a gente não está rompendo o casamento. E quando eu abri o jogo, na verdade, eu vi que ele ia falecer, muito brevemente, Sim. tá? E aquilo me deixou muito angustiada, porque eu tinha que comunicá-la, porque ela corria o risco de ter problemas seríssimos com papéis, com documentação, porque é uma senhora assim que se dedicou à família, então nunca se prestou muita atenção a negócio de marido, etc., né? Então eu coloquei para ela e disse o seguinte: só que quando a senhora chegar em casa, quando a senhora sair daqui, a senhora vai fazer um esforço de ter um diálogo com ele e perdoá-lo por tudo que aconteceu durante toda a vida, né? Qualquer tipo de motivo. Aí ela me disse: mas por quê? Porque eu vejo que realmente a senhora vai perder o seu esposo num prazo curto, né? Então deixa do jeito que está, que é melhor. Isso, mas eu sinto que a senhora tem que ter um diálogo antes dele partir, porque a gente entende, Amaury, que o espírito é imortal. E como a parapsicologia é exatamente a ciência que estuda o espírito, né? Quer dizer, que é o ser sem cor e sem cheiro, né? Sem forma. Então era necessário para que ela pudesse ter uma boa relação afetiva com ele depois que ele partisse. E realmente, depois de 7 dias, ela me procurou, tá? Extremamente emocionada e me agradecendo, porque ela achou que se ela não estivesse preparada, ela poderia ter tido um choque, porque foi uma morte de repente, trágica e de uma maneira assim. E uma outra vez também, dentro da minha própria família, que é uma coisa que a gente não gosta, porque você ter uma relação paranormal não é uma relação afetiva, veja bem. Então, você vai trazer exatamente o fato e ele não vai estar preocupado se você é seu irmão, se é seu pai, enfim. E foi também um problema de perda e a pessoa ficou extremamente perturbada. E então você anunciou antes, exatamente, antecipadamente. Na verdade, eu fui olhar alguma coisa comercial, né, para um irmão. E aí eu ainda coloquei: puxa, você sabe que eu não gosto de fazer isso para a família, para o irmão. Você por acaso já viu, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente? Vi. Você pode falar? Interessante. Isso é uma coisa que... Você colocou uma coisa que eu não... É aquilo que eu te falei, nem sempre a gente pode colocar certos exemplos, né? Mas na época, antes da eleição, quando não se cogitava ainda que ele fosse candidato, se falava muito na FIF na época, você lembra, né? Teve uma grande campanha, todo mundo achando que ele ia ganhar, e inclusive anunciando em televisão e tal, né? E eu me lembro em casa que eu fiz um comentário, né? Quando eu digo em casa, na família, eu disse: olha, quem vai ganhar é o Collor. E o pessoal falou: imagina, não tem nada a ver, essa pessoa não tem, sabe, não tem o menor sentido, não tem a menor lógica. Aquele princípio, quando o Collor estava contando. Realmente ele não tinha nenhuma... Não tinha. Não tinha nenhuma... Não aparecia como... ainda assim, não, né? E, de repente, foi o que aconteceu. Ele ganhou mesmo, né? Tanto é que eu atendi várias pessoas da política. Você viu a data de nascimento do Fernando Henrique Cardoso? E o Fernando Henrique é uma pessoa... Não vi. Você teria algum conselho especial para o nosso presidente, para que ele, enfim, pudesse conduzir melhor esse transatlântico, que ele já está levando muito bem, mas que fosse melhor ainda? Olha, politicamente não, tá? Mas eu diria assim que ele tome muito cuidado com a saúde, porque Fernando Henrique. Porque ele precisa tomar muito cuidado com a parte cardíaca, porque ele tem uma tendência a ter problemas de infarto. E eu sinto que algum problema de saúde muito próximo poderá acontecer com ele, até por um estresse muito grande. É bom ele se precaver. Muito cuidado com a parte de quando você fala assim, circulação. Quando você fala assim, a pessoa pode se precaver. É claro, exatamente. É para isso que existe, porque senão não teria sentido, você percebe? Para quê? Se eu sinto uma coisa, por exemplo, eu digo assim: não adianta eu ver que um prédio vai cair, porque se eu não posso impedir, eu não quero ver o prédio cair, então eu não vou nem colocar isso. Cuidado aí que as bases do prédio têm um problema. Na verdade, isso é para quer dizer que você tem um poder fantástico, que é o de impedir
grandes catástrofes. Ou, por exemplo, Amaury, há muito tempo atrás, que são tantos fatos, você me perguntou, e assim, são tantas coisas que acontecem. Há uns 18 anos atrás, eu estava começando ainda, e houve um caso, eu não morava em São Paulo nessa época, eu morava em Campinas, que eu fui criada lá, de uma mãe que teve o filho sequestrado, um filho de 9 anos de idade. E realmente teve como a gente atuar ligada diretamente a essa... Para poder localizar. Para localizar onde estava a Você criança. atuou com a polícia? Exatamente, diretamente ligado à polícia. E teve um caso aqui em São Paulo também, ligado, assim, uma coisa um pouco mais séria, eu diria, uma pessoa que inclusive foi embora, quer dizer, foi extraditada do Brasil, tá? E eu só não colocaria por uma questão de me preservar também, né? Mas que houve uma necessidade, assim, de uma solicitação de ajuda no sentido de localizar essa pessoa. Quer dizer que de vez em quando a polícia requisita o seu serviço. Ô, Teca, eu estou exatamente nesse momento com um casal de pacientes vivendo uma aflição muito grande porque receberam uma ameaça séria de sequestro. Você poderia ajudá-los nesse caso? Talvez sim. Talvez sim. Quer dizer, eu não posso te dizer sem conversar com a pessoa, sem... Possivelmente sim. Tá? Eu sinto que, inclusive, alguém muito ligado a ele, ao esposo. Você sente que é uma pessoa ligada a ele? Sinto. Aham. Tá? Você conhece as pessoas? Você sentiu agora isso? Não conheço, não sei Não quem sabe é. nem quem é. Assim, mas essa intuição sua foi agora aqui, no ar, com a câmera ligada, é isso? Foi agora. Você é um perigo, Teca. Eu posso falar uma coisa para você, então? Uma coisinha boa. Então, eu diria assim, que você está num momento extremamente importante da sua vida, até colhendo as coisas que você plantou. Fazer elogio a você assim, no ar, eu acho que é meio piegas, então eu não vou fazer. Não, pode fazer, agora eu quero ouvir. Faça. Eu acho você uma figura assim, clássica, fina, extremamente educada, que tem um respeito muito grande com quem as pessoas que você entrevista, quer dizer, você dá a oportunidade da pessoa falar, de se colocar, quer dizer, você não age no lugar do entrevistado. Então eu acho isso extremamente importante, né? E fora isso, eu sinto que você vai ter assim uma possibilidade de ampliar o seu horário e também terá uma proposta de uma outra, vamos dizer, de uma outra emissora. Ampliar o horário, eu vou me debruçar aqui, porque eu não quero. Você falou que era para eu falar isso não. Ampliar o horário é mais trabalho, a premonição da Teca. O que eu tinha que sentar aqui? Você vê, eu acho que é uma coisa boa isso, porque de repente eu acho que é um programa fantástico que ajuda, assim, um programa extremamente diversificado, que dá oportunidade de vários profissionais. Eu vi, inclusive, uma vez uma estilista no seu programa que até é minha cliente, né? Foi minha cliente. Porque a gente tem clientes que são assíduas e tem outras que vêm menos, né? E é interessante porque dá oportunidade de vários profissionais em várias áreas, profissionais sérios, que eu já vi. Tá? Nós estamos perdendo tempo dela falar da gente, nós queremos falar dela. Não, eu adoro. Acabou o tempo? Acabou? Alô, Cacá. O Cacá ficou deprimido com as... Hã? Acabou. Muito obrigado, Teca. Ana Chape, maravilhoso. Eu estou muito feliz com a participação da Ana Chape no nosso programa, porque ela traz coisas fantásticas, pessoas, não é, como você, e nos propicia a oportunidade de mostrar ao Brasil essas pessoas que nem sempre estão expostas na televisão e nem gostam, às vezes, de se colocarem diante da televisão. Mas por causa da Ana Chape a gente consegue. Aliás, eu queria dizer a vocês que se quiserem se comunicar comigo, tem um telefone que naturalmente fará uma seleção. Liguem para 011 535 3399 ou 228 2499 aqui em São Paulo. E se alguém tiver aí internet, pode mandar mensagem para o meu e-mail, que é ana@dialdata.com.br. Coloca aí. Agora, também eu queria pedir às pessoas, algumas têm me telefonado, pessoas que têm fenômenos, que estão vivenciando fenômenos, para colocá-las em contato com a Teca. Quem sabe a Teca pode ajudar vocês, né, a decifrar isso. Se é um fenômeno paranormal ou se é um fenômeno psíquico, né, ou neurológico. Exatamente. Tem como a gente detectar e apontar isso. Perfeito. Obrigado, Teca. Muito obrigada. Muito obrigado. Prazer em vê-la. Obrigada a você. Nós voltamos daqui a pouquinho com vocês.